lembre da... Ô, Tainara, começando a gravar agora. Pode viu? começar? 3, 2, 1. Ó, eu vou desligar minha câmera e meu microfone e você pode começar a falar, tá? Agora. Sim. Boa tarde, meu nome é Tainara Alves de Moraes, sou estudante do curso de Bacharelado em Agronomia e vou apresentar o tema biogás para a matéria de Tecnologia de Produtos Agropecuários, sendo orientado pelo professor Dr. Márcio Ramatiz Lima dos Santos. Para começar, por que essa importância do biogás? Devido ao aumento da demanda por energias renováveis, o crescimento da população, o consumo desenfreado de produtos que são feitos de fontes não renováveis de energia, e também com a necessidade da sociedade se preparar para o futuro e também preocupar com as novas gerações que vão surgir e preocupar também com o meio ambiente, tem-se a necessidade de ter fontes renováveis de energias. Nós somos acostumados a pensar quando pensa em energia, pensar só em petróleo, em gás natural, ou em carvão, energia nuclear, mas também nós temos outras soluções que são melhores e mais eficientes para o meio ambiente. E agora eu vou falar sobre essa energia renovável, que é o biogás. Mas primeiro eu quero mostrar outras formas de energia. A gente consome mais, assim, dessas energias renováveis, a hidroeletricidade. E também temos a energia elétrica, a energia solar, a energia geotérmica, e dentro dessas fontes renováveis, tem a biomassa, que é da onde vem o biogás. O que é o biogás e como ele é obtido? O biogás ele é obtido por um processo denominado de biodigestão anaeróbia, devido à decomposição da matéria orgânica e resíduos orgânicos por ação das bactérias, numa mistura de gases, principalmente o metano e o gás carbônico. Para produzir o biogás, é necessário ter matérias-primas. Essas matérias-primas, elas podem ser biomassa natural, de árvores, e biomassa de excedentes agrícolas, biomassa de resíduos e biomassa de cultivos energéticos. Essa biomassa de excedentes agrícolas é o que a gente mais tem quando a gente se trabalha no meio agrícola, que é vinda de animais, dos dejetos dos animais, como os bovinos, os suínos e as aves. Como nós trabalhamos com grandes produções em confinamentos, esses animais produzem muitos dejetos. Então, um fim excelente e bom para a natureza é utilizá-lo eles para a produção de energia. Temos também essa biomassa de resíduos que ela é produzida através dos resíduos de olericulturas, nos cultivos que sobram muito, então a gente pode utilizar esses restos culturais para fazer para a produção do biogás. Também temos a biomassa de cultivos energéticos, que os cultivos energéticos são os cultivos que crescem rápido. O cultivo energético que a gente mais conhece é a soja. A soja, ela pode chegar com as culturas precoces, ela tem culturas que cresce de 90 a 100 dias. Então, é muito rápido para a gente ter essa biomassa. Também, nós temos, além dessas fontes de matéria-prima, nós temos também as matérias-primas vindo de esgotos, de aterros sanitários, de fontes de indústrias de couro. Para que a gente possa ter o biogás, a gente precisa passar por uns processos. E esse processo é a fermentação anaeróbica.
O processo de digestão anaeróbia, ela envolve a degradação e a estabilização da matéria orgânica, levando à formação do metano, dos produtos inorgânicos, que é o dióxido de carbono, os resíduos líquidos ricos em minerais, que podem ser utilizados como biofertilizantes e matéria orgânica, que quando ele está estabilizada, essa matéria orgânica. No final, a gente vai estar falando sobre esse biofertilizante. Na fermentação anaeróbica, temos as várias fases, que é a hidrólise, a fermentação ou acidogênese, a oxidação anaeróbia ou acetogênese, formação de metano ou metanogênese, que vai gerar o biogás. Tudo começa com a matéria orgânica, que é, como eu falei anteriormente, que vem dos dejetos, os resíduos de plantas e animais. E, tendo essa matéria orgânica, a gente vai para a hidrólise. E o que seria a hidrólise? A hidrólise é a primeira fase do processo de digestão anaeróbica e ela consiste em pegar os materiais particulados, que é os polímeros orgânicos, e transformar eles em materiais dissolvidos, que é o quê? As matérias menores. Na hidrólise, as ligações moleculares complexas, como os carboidratos, as proteínas e as gorduras, elas vão ser quebradas por enzimas no processo bioquímico e, então, elas vão ser liberadas por um grupo específico de bactérias que vai dar a origem aos compostos orgânicos simples, que como os aminoácidos e os ácidos graxos e os açúcares. Como vocês podem notar aqui nesse esquema que eu fiz, tem a formação dos produtos, dos subprodutos são os aminoácidos, os açúcares e os ácidos graxos. Depois que acontece a hidrólise, a gente vai para acetogênese. Que a acetogênese, ela acontece por meio que as bactérias fermentativas acetogênicas, os compostos intermediários formados, então eles vão ser decompostos em ácidos graxos de cadeia curta e o dióxido de carbono e o hidrogênio na chamada fase acidogênica. Nesse processo, ele depende de uma grande quantidade de hidrogênio que vai ficar dissolvido na mistura. Quando essa concentração de hidrogênio ela é muito alta, ela interfere negativamente na acidogênese e causa um acúmulo de ácidos orgânicos. Nessa fermentação, a acidogênese forma subprodutos, que são a amônia, os alcoóis, os ácidos gordos e os hidrogênios e os dióxidos de carbono. Depois que a gente tem a hidrólise, a acidogênese, agora a gente vai para a acetogênese. A acetogênese, ela é a fase no qual os materiais que são resultantes da acidogênese, eles são transformados em ácido etanóico, hidrogênio e gás carbônicos por bactérias acetogênicas. Essa é uma fase mais delicada dos processos, porque ele tem que manter o equilíbrio entre a quantidade de hidrogênio gerada e a quantidade de hidrogênio que vai ser consumido por essas bactérias responsáveis pela metanogênese. E, assim, ela também vai gerar subprodutos, que é o ácido acético, o hidrogênio e o dióxido de carbono. Depois disso, a gente vai para a fase de formação do metano, que é a metanogênese. Durante a metanogênese na digestão, na biodigestão anaeróbia, o ácido acético, o hidrogênio e o dióxido de carbono, eles são convertidos em metano, em gás carbono, e através da ação dos micro-organismos. E esses micro-organismos, eles são classificados como arqueas. Depois que acontece essa formação do metano, então, gera o biogás, que é o produto que a gente deseja. Mas, para que a gente tenha sucesso nessas fases químicas, tem fatores que interferem grandemente, e esses fatores são a temperatura, o pH, e o oxigênio e a disponibilidade de nutrientes.
A temperatura, ela é muito importante na fermentação anaeróbica. E ela é diretamente influenciada, porque pode fazer com que agilize, ou então ela diminui o tempo de retenção dessa massa no biodigestor. Essa temperatura, ela tem a ver diretamente com as bactérias que estão dentro do biodigestor. Se elas vão variar de acordo com a faixa delas, se elas são psicrófilas, se elas são mesófilas ou se elas são termofílicas. Dependendo desses fatores que vai influenciar nessa temperatura, que pode ser de 0 graus até 70 graus, dependendo dessa faixa. O pH, ele é o mesmo princípio. Ele vai variar de acordo com as bactérias que tiver no interior do biodigestor. Sendo que na hidrólise e na acidogênese, o pH ideal ele vai ficar de 5,2 a 6,3. O oxigênio, ele é complicado, porque a gente não quer que tenha oxigênio no interior do nosso biodigestor. Mas, infelizmente, não tem como tirar totalmente esse oxigênio. Mas, como essas bactérias, elas são bactérias, elas são arqueias metanogênicas, elas não são inibidas e nem cessam dessas atividades, porque elas são anaeróbias facultativas. Então, elas sobrevivem em ambientes tanto com oxigênio ou ambientes que não tenham oxigênio. Já na questão da disponibilidade de nutrientes, isso é uma coisa que é comum a todos nós, né, seres vivos. Se ser vivo precisa alimentar, isso também acontece com as algas. Elas precisam de encontrar nutrientes para elas alimentar e aumentar essa população. Sendo que os nutrientes que elas necessitam são carbono, nitrogênio, potássio, fósforo e enxofre, e alguns micronutrientes, minerais e vitaminas e aminoácidos. Às vezes, vai ter um baixo teor de nutrientes, isso vai acontecer que dá prejuízo, porque vai ter uma queda nessa quantidade de bactérias. Então, o que tem que fazer? Tem que disponibilizar esses nutrientes através de produtos que são dosagens de nutrientes e ativadores químicos para que aconteça uma boa fermentação na biomassa. Agora, a gente viu os fatores que influenciam a atividade anaeróbica, a gente viu as matérias-primas. Agora, a gente precisa saber onde que vai ficar, né, tudo isso. E esse local onde vai ficar essas matérias-primas é o biodigestor. O que é um biodigestor? Um biodigestor é um local onde acontece a fermentação da biomassa, podendo ser em tanque, em caixa ou vala revestida. Eu trouxe 3 modelos de biodigestores, né? Para começar, eu quero falar sobre o modelo de biodigestor indiano. Esse modelo, ele caracteriza por ele possuir uma campânula de gasômetro, na qual ela fica mergulhada sobre a biomassa que está em fermentação, ou então ela fica na caixa d'água externa. E também, como vocês podem notar aí, uma parede que fica dividida no meio, né, dessas câmeras, para que possa acontecer a fermentação de forma igualitária. Como no modelo indiano, ele tem uma pressão constante, então, à medida que o volume vai aumentando o gás, esse gasômetro ele tende a deslocar verticalmente para que possa aumentar esse espaço, né, no biodigestor, para que possa manter a pressão dele constante. E aqui,
nós temos o modelo chinês. Como vocês podem notar, ele é diferente do modelo indiano. Ele também tem uma câmara de fermentação cilíndrica e é de alvenaria, e também tem um teto abodado e armazena, e que ele é impermeável e armazena esse biogás. Como o aumento da pressão interior devido ao acúmulo do biogás, ele também vai resultar no deslocamento do efluente da câmara de fermentação de saída. Por último, eu vou falar sobre o modelo canadense, que também é conhecido como modelo da Marinha, que é o que a gente mais tem contato, porque aqui no IF, né, eu acredito que todos vocês já viram esse biodigestor que fica lá na suína. Ele é o que a gente mais vê, porque ele possui uma câmara de digestão escavada no solo, e o gasômetro é inflável, tem aquela lona preta, e ele é feito de material plástico ou um outro material. E ele é do tipo horizontal, e a caixa de entrada dele, como vocês podem ver aí, essa que está verde, ela é feita em alvenaria. E à medida que o gás é produzido, ela vai, como ela é maleável, né, porque ela é de lona de PVC, ela vai ficando inflada. E como ela vai ficando inflada, o biogás acumulado, ele pode ser enviado por um gasômetro, separando para obter um maior controle operacional. Agora a gente tem o biogás, né? Então, nós precisamos em que a gente vai aplicar ele? E eu trouxe aqui para vocês 3 formas de aplicação do biogás, que é na produção de vapor, que as indústrias que tratam os resíduos através de processos de gestão anaeróbia utilizam o biogás, né, para geração de vapor nas caldeiras e economizando também o óleo. Na geração de energia, ela pode ser utilizada como fonte primária para fornecer energia mecânica para as turbinas, e os quais eles são acoplados nos motores elétricos, e eles são capazes de produzir energia. Essa energia produzida pelo biogás, ela pode ser utilizada na propriedade, mas como é muito eficiente essa geração de energia, também é possível vender ela para concessionária de energia elétrica local. Como se fosse aqui em Ceres, a gente poderia vender ela para a Chesf. Como combustível veicular, o biogás ele tem que ser transformado em biometano, e vai ser utilizado em veículos pesados. Isso vai contribuir muito para o meio ambiente e também economicamente, porque vai minimizar a dependência que nós temos nos combustíveis fósseis. E também ele é 85% mais eficiente em relação à produção de gás que ele produz. Ele produz menos 85% de gás do que o biodiesel. E outra vantagem também da gente utilizar, ter esse biodigestor, é o biofertilizante, né? Numa propriedade rural, é muito importante a gente cuidar do solo também. E isso é uma das vantagens do biodigestor, porque toda aquela matéria-prima, depois que sofreu todos esses processos, ela vai sobrar um substrato, e esse substrato vai ser um biofertilizante, que ele serve para adubar a propriedade, né, sendo que esse fertilizante, ele é rico em nutrientes. Tem apenas um entrave, que depende da matéria-prima que você vai utilizar para você ter maior eficiência em relação aos nutrientes. As considerações finais.
Conclui-se, portanto, que o biogás é uma excelente fonte de energia renovável, produzindo energia elétrica e tantos outros produtos que beneficiam a sociedade como um todo. Na forma de biofertilizante, pode ser usado na adubação do solo, melhorando a fertilidade do mesmo, né? Agora, para a gente relembrar, temos, né, uma propriedade rural e nessa propriedade rural a gente produz muitos excedentes agrícolas, né, que é gerado pelos dejetos dos animais, tanto bovino quanto suíno e de aves. Ou então a gente tem uma lavoura de olerícolas e produz também muitos resíduos. Aí a gente monta um biodigestor e a gente vai ter todas aquelas fases, que é a hidrólise, a cetogênese, a acidogênese, a cetogênese e a metanogênese, e vai gerar o biogás, e esse biogás ele vai ser transformado em eletricidade, calor, transporte e iluminação. Já é ótimo, né? Porque a gente vai estar economizando bastante. E também nós temos mais outros produtos que, como precisa de água para refrigerar, a gente vai o quê? Utilizar essa água em reuso na irrigação. Também a gente pode utilizar o biofertilizante, que vai melhorar a qualidade do solo, e ele é um fertilizante e inseticida. Aqui algumas referências, e que eu tirei do Guia Prático do Biogás, porque se vocês quiserem entender mais sobre biogás, esse Guia Prático é muito bom. E muito obrigada a todos pela atenção, e meu contato é moraestai@gmail.com. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Pronto, professor. Professor? Oi. Oi, Tainá. Terminei. Entre outros. Tá. Vamos usar tudo mais rápido. Beleza, vou fechar aqui, ele já manda para mim o link, tá? Você aguarda daqui uma meia hora, tá chegando. Tchau. Tá. Tchau, obrigada. Professor, peraí. Oi. Antes de você sair, se eu ver e eu achar que foi muito ruim, eu posso gravar de novo? Pode sim. Tá? Tchau. Tchau, obrigada. Nada. Pode sair? Pode.